Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de matemática, né? Na nossa primeira aula a gente viu um pouco mais sobre as características e os elementos principais dos polinômios e agora vamos estudar as operações de polinômios, que vão nessa primeira parte aqui. A soma, a subtração, a divisão e a multiplicação. Vocês vão ver que essas são operações, principalmente as três primeiras, que se assemelham muito às multiplicações, subtrações e adições em números. Então são bem parecidas. Então só para recapitular, o que é um polinômio mesmo? Uma expressão algébrica formada pela adição de monômios. E o que é um monômio mesmo? É um termo único composto de um coeficiente e de uma parte literal. Então isso aqui, ó, é um monômio. Se eu pego isso e somo com outro monômio, monômio mais monômio, eu tenho um polinômio. Poli, vários nomes. Okay? O polinômio é constituído por números que você conhece e por elementos que você não conhece, que são as incógnitas da minha equação. Quais são as operações que a gente vai ver? Vou começar vendo a operação de adição, certo? O que ela está dizendo aqui? Ó? Quando você está somando polinômios, só é possível somar monômios ou termos que possuam, pessoal, a mesma parte literal, ou seja, letras incógnitas, e os mesmos expoentes. Você vai somar maçã com maçã, laranja com laranja, e por aí vai. Sempre lembre disso. Você só pode somar elementos que tenham a mesma parte literal e mesmo expoente. Então, se eu tiver esse polinômio aí, de segundo grau, menos 2x ao quadrado mais 5x menos 2, e eu quiser somar com esse polinômio de terceiro grau, menos 3x ao cubo mais 2x menos 1, eu só posso somar, pessoal, elementos que possuam mesma parte literal e mesmo expoente. Então aqui quem é que seria? Se eu somar aqui vai ficar como? Eu posso somar menos 2x ao quadrado com menos 3x ao cubo? Não, porque eles possuem expoentes distintos. É a mesma parte literal x, porém os expoentes são distintos. Então esses elementos não somam, eles só se juntam. Agora eu posso somar 5x com 2x? Posso, porque eles possuem mesma parte literal, que é o x, e mesmo expoente, que é 1. Então a soma desses dois aqui vai dar 5 mais 2, 7. Posso somar menos 2 com menos 1? Posso, vai dar menos 3. Então como é que vai ficar? Essa soma é, repete os termos que você não pode somar, menos 3x ao cubo, menos 2x ao quadrado, e soma quem você pode somar, mais 7x menos 3. Isso é a operação de adição de polinômios. Não confunda, só soma coisas que possuem mesma letra e mesmo expoente. Se eu pegar esse exemplo aqui agora, eu posso somar menos 4x ao cubo com menos 3x ao cubo? Posso. Vai dar o quê? Essa soma. Menos 7x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais 5x menos 4. Então, esse é a minha operação de adição. Viu como é simples? Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Seja f de x e g de x, esses dois polinômios aí. Determine condições para que de a, b e c, de modo que esse polinômio seja um polinômio nulo. Pessoal, se tem que ser um polinômio nulo, quando eu somar eles, cada elemento associado ao x ao quadrado, a x e ao termo dependente, tem que ser nulo. Então vamos somar isso aqui, ó. Como é que eu somo? Eu somo mesma parte literal e mesmo coeficiente. Então, qual é o elemento que está multiplicando x ao quadrado aqui? 1. E aqui? A menos 3. Então, vai ficar somando a soma. Ó. F de x mais g de x. Vai ficar 1 mais a menos 3. Que multiplica x ao quadrado, mais b menos 6, que multiplica x, mais menos 2 mais c. Eu quero que tudo isso seja um polinômio nulo. Então o que vai ficar? 1 mais a menos 3 dá a menos 2. Isso aqui tem que ser 0. B menos 6 tem que ser 0. Menos 2 mais C tem que ser 0. O que é que eu tirei daqui, pessoal? Que A
deve ser 2, B deve ser 6 e C deve ser 2. Pronto. Isso é soma de polinômios. E como é que é a subtração? Subtração é o inverso, mas é parecido. Ó. Só é possível subtrair monômios com a mesma parte literal e expoentes iguais. Então a subtração vai ser igual à soma, porque a subtração ele é uma soma invertida. Então se eu subtrair esses polinômios aqui, o que eu tenho que observar? Só posso subtrair elementos que tenham mesma parte literal e mesmo expoente. Então vai ficar como? Menos 3x ao cubo, com esse menos ficou mais 3x ao cubo, menos 2x ao quadrado, 5x menos 2x deu 3x, menos 2 menos menos 1 deu menos 1. Esse outro polinômio vai ficar como? Menos 4x ao cubo menos menos 3x ao cubo. Então vai ficar x ao cubo, ou menos 1x ao cubo, menos 2x ao quadrado, 7x menos menos 2x dá 9x, e menos 4 menos 0 vai dar menos 4. Então a subtração é igual à soma. Você só vai inverter a ordem que você está analisando. Faz um exemplo aqui. Seja f de x e g de x, esses dois polinômios, determine condições para que g de x menos f de x seja esse valor. Então o que eu vou fazer? Vou pegar g de x, subtrair f de x e igualar esses elementos. Vamos lá de novo. Dois polinômios são iguais quando os coeficientes associados aos expoentes e partes literais iguais são iguais. Então, esse polinômio vai ser igual à subtração se o número que estiver multiplicando x ao quadrado dessa subtração for igual a menos 3, se o número que estiver multiplicando x for menos 9 e se o termo dependente for 5. Então, como é que vai ficar? Realizando a primeira subtração. G de x menos f de x. Vai ficar a menos 3 menos 1. Então vai ficar a menos 4x ao quadrado. Menos 6 menos b. Vou botar assim, ó, mais aí. Menos 6 menos bx. C menos menos 2. Vai ficar mais c mais 2. Eu quero que isso aqui seja igual a esse polinômio. Então o que é que eu vou observar? A menos 4 tem que ser igual a menos 3. Então bota aqui, ó. A menos 4 igual a menos 3. Menos C menos B tem que ser igual a menos 9. Menos 6. Menos B tem que ser igual a menos 9. E C mais 2 tem que ser igual a 5. Então vai ficar o quê? A menos 4 igual a menos 3, logo A vale menos 3 mais 4, A vale 1. Aqui de baixo. C mais 2 igual a 5, logo C vale 5. Menos 2, 3. Menos 6 menos B igual a menos 9. Então, menos B é igual a menos 9 mais 6. Então, menos B é igual a menos 3. Logo, B vale 3. Quando eu passar esse PDF para vocês, eu vou digitar para ficar mais fácil de entender. Ok? Mas é basicamente isso aí. Subtração e soma é muito parecido com a parte de números reais. Próxima operação. Multiplicação. Então, o que é a multiplicação de dois polinômios? Devem ser multiplicados todos os monômios separadamente. Parte numérica com parte numérica, parte literal com parte literal. O que está dizendo isso aqui? Que se eu tenho distributivo, né? X ao quadrado mais 2 vezes x ao cubo, eu multiplico x ao quadrado com x ao cubo, coeficiente vezes coeficiente, parte literal com parte literal, ou seja, ficaria 1 vezes 1 dá 1, então ficaria x, 2 mais 3, 5, mais 2 vezes x ao cubo, 2x ao cubo. Isso é a multiplicação. O que é que você tem que observar? Às vezes o pessoal confunde, vai fazer multiplicação de polinômios e só multiplica um termo de cada lado. Mas tem que multiplicar cada termo por cada termo do polinômio. Mais ou menos assim, ó. Se eu tiver esse polinômio aí, ó, 3x ao quadrado menos x mais 1, e quiser multiplicá-lo por x ao quadrado mais 3x menos 4, como é que eu vou obter?
Eu tenho que fazer, pessoal, 3x ao quadrado vezes x ao quadrado vezes 3x e vezes menos 4. Menos x vezes x ao quadrado vezes 3x vezes menos 4. E 1 vezes x ao quadrado vezes 3x vezes menos 4. Então, como é que vai ficar? Se eu pegar 3x ao quadrado vezes x, coeficiente vezes coeficiente, 3 vezes 1 é 3, x ao quadrado dá x à quarta. Então, é 3x à quarta. Próximo. 3x ao quadrado com 3x dá mais 9x ao cubo. Próximo. 3x ao quadrado com menos 4 dá mais com menos, dá menos 12x ao quadrado. Primeira parte já foi. Vamos para cá agora. Ó. Menos x com x ao quadrado dá menos x ao cubo. Menos x com 3x dá menos 3x ao quadrado. E menos x com menos 4 vai dar mais 4x. Então sempre observe os sinais, né? Ó. Menos com menos dá mais, menos com mais dá menos. Próxima parte. 1 vezes x ao quadrado. X ao quadrado. Aí você vai só repetir que é tudo canto por 1, né? 1 vezes 3x dá 3x. E 1 vezes menos 4 dá menos 4. Professor, aí agora eu posso somar? Pode, se você quiser somar, você pode somar. Mas essa parte aqui era de multiplicação. Na soma, como é que ia ficar? 3x à quarta. Quem é que tem 9x, quem é que tem x ao cubo? 9x ao cubo com menos x ao cubo. Então ficou mais 8x ao cubo. Quem é que tem x ao quadrado? Menos 12 com menos 3 dá menos 15. Mais 1 dá menos 14. Quem é que tem x? 4 com 3, 7. Quem é que tem independente? Menos 4. Pronto. Está aí o seu polinômio. Ok? Exemplo. Seja f de x, esse polinômio aí, x ao quadrado mais bx menos 2. E g de x, esse polinômio a menos 3 multiplica x ao quadrado menos 6x mais c. Determine condições sobre esses valores, de modo que esse polinômio tenha grau 3. Então, o que vocês têm que fazer, pessoal? Vocês têm que realizar a multiplicação de modo que, no final, o termo que multiplica x à quarta seja zero. Por que vai ter esse termo x à quarta? Se eu tenho multiplicação de um termo com x ao quadrado e o termo com x ao quadrado, obrigatoriamente no meu resultado vai aparecer alguma coisa x à quarta mais o resto das contas. Se eu quero que esse polinômio tenha grau 3, eu tenho que fazer com que esse elemento que multiplica o x à quarta seja zero. Aí ele vai cancelar o x à quarta e meu polinômio vai voltar a ter grau 3. Então como é que vai ficar? Vamos lá. Eu tenho esse meu primeiro polinômio aqui, né? Que era x ao quadrado mais bx menos 2. E vou multiplicar por a menos 3x ao quadrado menos 6x mais c. Vou colocar até um parênteses aqui. Então como é que eu tenho que fazer? X ao quadrado vezes todos esses termos. Então vai ficar o seguinte, ó. X ao quadrado vezes a menos 3x ao quadrado. Vai ficar a menos 3x à quarta, mais com menos deu menos, x ao quadrado com 6x deu menos 6x ao cubo, x ao quadrado com c mais 6x ao quadrado. Aí agora, b multiplica tudo isso aqui, então vai ficar b multiplica a menos 3, aí x com x ao quadrado x ao cubo, menos b multiplica 6x menos 6bx ao quadrado, mais cbx. E agora menos 2 vezes isso aqui, então ficou menos 2 multiplica a menos 3x ao quadrado, menos 2 com menos 6x deu mais 12x, menos 2c. Então essa conta todinha, o que é que importa para mim? Que esse termo aqui, ó, seja zero. Se eu quero que a menos 3 seja zero, a vale 3. Então é esse o meu exemplo. E assim a gente acabou com a multiplicação. Como vai agora para a operação? A operação que o pessoal considera mais complicada, que é a divisão de polinômios. Então como é que vai ficar? Sejam dois polinômios, a gente vai ter
f de x dividendo e g de x como divisor, onde g de x não pode ser o polinômio nulo, dividir f de x por g de x é determinar outros dois polinômios, o quociente q de x e o resto r de x. Então, dividir f de x por g de x é fazer essa operação aqui. Ó. Quando eu divido f de x por g de x, eu vou obter um quociente, que é um polinômio, e um resto, que é outro polinômio. Então, só para vocês lembrarem, ó, esse f é o dividendo, esse g é o divisor, esse q é o quociente e esse r é o resto. O resto sempre vai ter um grau menor do que g de x. Parece que uma operação a gente faz normal, né? Ó, de divisão. 15 dividido por 3 dá 5, resto 0. Então, se eu dividir 15 por 3, o quociente é 5 e o resto é 0. Aqui é a mesma coisa. O que é que tem que observar? Já que tem uma semelhança desses elementos, eu sei que 15, que é o meu dividendo, é 3, que é meu divisor, vezes 5, que é meu quociente, mais 0, que é o resto. Aqui é a mesma coisa. f de x é g de x vezes q de x mais r de x. Então, meu dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Isso sempre é verdade na divisão de polinômios. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Quanto é, só para a gente observar como é que é feito, mas é igual à divisão de números. Como é que eu vou dividir 8x² menos 6x² mais 3x menos 2 por 2x² menos 3x mais 2? O que é que eu faço? Primeiro eu divido esse elemento por esse elemento. Então, quanto é 8x² dividido por 2x²? 8 por 2 dá 4. x² por x², eu subtraio os expoentes, dá 2. Então, 8x² dividido por 2x² é 4x². 4x² vezes 2x². Aí eu multiplico isso aqui, invertendo o sinal para cá. Então, vai dar 8x². 4x² vezes menos 3x dá menos 12x². E 4x² vezes 2 dá mais 8x². Só que o que eu tenho que fazer? Isso aqui é uma subtração. Então vai ficar como? Se eu estou subtraindo, esse termo morre com esse. E vai ficar o quê? Subtração só subtrai os elementos que possuem mesma parte literal e mesmo coeficiente. Então vai ficar menos com esse menos deu mais 12x². Menos 6x² menos 8x² deu menos 14x², mais 3x menos 2. Pego isso e repito. Então, olha lá. 12x³ por 2x². Dá 6x. Multiplicando 6x por os elementos todos, vai ficar como? 12x³ menos 18x², mais 12x. Pego isso e subtraio. Quando eu subtrair, o 12x³ morre. Vai ficar como? Menos 14x² menos 18x². Vai ficar 4x². 3x menos 12x menos 9x menos 2. Repito de novo. 4x² por 2x². Dá 2. 2 vezes isso aqui tudo vai ficar 4x² menos 6x mais 4. Realizando a subtração, ó, o 4x² morre. Menos 9 menos 6 vai dar menos 3x menos 6. Então, o que é que tem disso aqui tudo? O quociente dessa minha divisão é o polinômio 4x² mais 6x mais 2. E o resto é menos 3x menos 6. E como eu falei, o resto é... Desculpa. O resto é um polinômio de grau menor do que o meu divisor. Quando r de x, que é o resto, for o polinômio nulo, a gente diz que a divisão é exata ou que esse polinômio é divisível pelo outro. Então é assim que é feito a divisão de polinômios. Então vocês vão tentar fazer aqui, ó, verificar se essa divisão aqui é possível. Vai fazer o quê? 10x² com 2x².
E no final vamos descobrir o quociente e o resto. E vamos verificar. Se o resto for zero, a divisão é exata. Se o resto não for zero, a divisão não é exata. Ok? Aí tem um caso particular da divisão de polinômios, que é quando a gente divide por um binômio do tipo x menos a. O que é que está dizendo aqui? Nesse caso, o divisor é um binômio do primeiro grau do tipo x menos a ou x mais a. Aí nesse caso, a gente vai analisar o teorema do resto e o teorema do dispositivo de Briot-Ruffin. Então vamos lá o primeiro. Ó. Teorema do resto. O que é que o teorema do resto está dizendo? Seja p de x, um polinômio, tal que o grau de p seja maior do que 1. O resto da divisão de p de x por x menos a é igual a p sobre p de a. O que é que ele está dizendo? Se eu pegar o polinômio 4x ao quadrado mais 8x menos 4 e dividir por x menos 1, sem eu saber de nada, o resto dessa divisão vai ser 4 que multiplica 1 ao quadrado, mais 8 que multiplica 1, menos 4. 4 que multiplica 1 é 4, mais 8, menos 4. 8. Está dizendo o seguinte, se eu pegar esse polinômio e dividir por esse, o resto dessa divisão é 8. Professor, mas como é que é isso? Por que isso? Por causa desse teorema que a gente vai ver agora. Certo? Mas esse teorema é muito útil quando a gente quer descobrir somente o resto de uma divisão, sem precisar fazer os passos dela e sem precisar determinar quem é o seu quociente. Então como é que vai ficar? Vou apagar aqui para a gente poder observar. Vamos lá. Se p de x é esse polinômio, o que é que vai valer? P de x é o divisor, x menos a, vezes o quociente, que eu não sei quem é, mais r, que é o resto. Então esse aí é o nosso polinômio. Se eu calcular o valor numérico para x igual a, o que é que a gente vai ter? Quanto é p de a? Onde tiver x, eu troco por a. Então vai ficar assim, ó, p de a é igual a menos a vezes q de a mais r. Professor, por que esse r aqui é só o r? Porque esse r aqui, como esse divisor tem grau 1, isso aqui obrigatoriamente tem que ter um grau menor do que 1. Quando ele vai ter o grau menor do que 1, vai ser o grau 0. Se é o grau 0, é porque esse aqui vai ser um número. Então, P de A é A menos A vezes Q de A mais R. A menos A, pessoal, é 0. Logo, P de A vale R, ou seja, o resto é o valor numérico do polinômio aplicado a esse A. O que é que tem que observar? X menos A, esse é positivo, né? Quando x mais A, o A é negativo. Então eu quero que vocês façam essa questão aqui. Verifiquem a aplicação desse teorema do resto. O que a gente tem que fazer? Quanto é que vai dar isso aqui, ó? Eu quero que vocês façam a conta e verifiquem se o resto vai dar isso aqui. 8 vezes 2 ao cubo menos 6 multiplica 2 ao quadrado mais 3 que multiplica 2 menos 2. 2 ao cubo é 8, então ficou 8 vezes 8 menos 6 vezes 4 mais 3 vezes 2 menos 2. 8 vezes 8 é 64 menos 24 mais 6 menos 2. 64 menos 24 dá 40. 40 mais 6 é 46, menos 2 dá 44. Eu quero que vocês realizem essa divisão e verifiquem se o resto dela vai dar 44. Ok? Então aqui, e a gente quer saber o resto sem fazer a divisão. Pessoal, vale quando? Vale quando eu tenho esse tipo de polinômio aqui. Se fosse polinômio de segundo grau, aí já não valia. Ok? E agora vamos para esse outro dispositivo aqui, que é a parte final da aula, que é o dispositivo de Briot-Ruffin, em homenagem a esses dois matemáticos. O que é que esse dispositivo diz? Ele nos diz uma forma de calcular a divisão sem calcular a divisão. A gente consegue determinar quem é o quociente e quem é o resto de outra forma. Que forma é essa? Esse processo fornece o quociente Q e o resto R da divisão de polinômio f por g. Então ele é um dispositivo, ele tem algumas etapas. Ele é realizado através de passos que veremos através da divisão de. Então vamos lá, eu vou dividir, lembrando daqui, ó.
Sempre é divisão por binômios x menos a ou x mais a. Ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou usar esse método para usar essa divisão aqui. Ó. 3x à quarta menos 2x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 1 dividido por x menos 2. Então o que eu tenho que fazer? Esse método ele tem passo a passo. Primeiro dele é calcular a raiz de g de x e ao seu lado colocar os coeficientes ordenados do dividendo f de x. Então o que eu tenho que fazer? Peguei esse meu divisor aqui. Ó. Quem é a raiz dele? Ou seja, qual o número que se eu trocar aqui por x vai dar 0? É 2. Então aqui embaixo eu vou escrever o 2. E juntamente com 2 eu vou escrever os coeficientes ordenados do meu dividendo. Que são 3, menos 2, 2, menos 1 e 1. Beleza. Próximo passo. Abaixar o primeiro coeficiente do dividendo, que era 3, e multiplicá-lo pela raiz do divisor. Então vamos lá de novo. Primeiro coeficiente é 3. Eu vou pegar esse 3 e baixar ele. E vou depois multiplicar por esse número aqui, que é a raiz do meu divisor. Ok? Então, vamos lá. Depois eu vou somar o produto obtido com o coeficiente seguinte e o resultado eu vou colocar embaixo daquele coeficiente. Então como é que vai ficar? Aqui ó, é a raiz do meu divisor. 2. Aqui são os coeficientes do meu dividendo. 3 menos 2, 2 menos 1 e 1. O que é que eu faço depois? Eu pego esse primeiro coeficiente aqui, jogo ele para cá. Ó. 3. Aí depois o que é que eu faço? Pego ele e multiplico com 2. 3 vezes 2 dá 6. E somo com esse próximo coeficiente aqui. 6 menos 2 dá 4. Esse resultado 4 eu coloco embaixo. Então vamos lá. 3 vezes 2 é 6. 6 menos 2 é 4. E esse 4 eu coloco aqui embaixo. O que é que eu faço agora? Mesma coisa. Eu pego esse 4 e multiplico por esse número e somo com o próximo. E vou fazendo isso até acabarem os meus elementos. Então como é que vai ficar? É só repetir as operações. Ó. Essa parte de cima eu já tinha. O 3 e o 4 eu já tenho. Aí vamos lá. Quanto é 4 vezes 2? 8. 8 mais 2? 10. Esse 10 vai para baixo. Próximo passo. Já tenho 3, 4 e 10. Vou repetir. Vai ficar como? 10 vezes 2? 20. 20 menos 1? 19. Faça a mesma coisa com 19 agora. 19 vezes 2? 38. 38 mais 1? 39. Terminei as minhas operações. O que é que eu faço com essa arruma de número? Eu acabei de fazer a divisão sem fazer divisão. Então como é que vai ficar? O último resultado, que é esse aqui, ele é o resto da minha divisão. Os demais resultados são os coeficientes do quociente da minha divisão. Então o que é que eu vou ter? Isso aqui é os coeficientes do meu quociente. Então vai ficar 3x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 10x mais 19. E esse 39 é o meu resto. Então isso vai para lá e esse 39 vai para lá. Então resto é 39. Quociente é 3x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 10x mais 19. Sempre observando o quê? Aqui no meu quociente ele vai ter sempre um grau menor do que esse polinômio aqui. E o meu resto vai ter um grau menor, vai ter sempre grau menor do que esse polinômio aqui. Ok? Então esse é o método do dispositivo de Briot-Ruffin. O que é que eu quero que vocês façam agora? Realizar a divisão a seguir utilizando esse método Briot-Ruffin. Qual é a divisão? 8x à quarta menos 6x ao quadrado mais 3x menos 2 dividido por x mais 2. Então você vai fazer aquela tabelinha e ir colocando os coeficientes até realizar essa divisão. Ok? Então para a aula de hoje era isso, né? Só recapitulando. O que é a divisão exata? Que método a gente está utilizando agora? Aqui estão as referências. E lembra, né? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Responda a atividade que eu vou colocar associada lá no Google Classroom. E até a próxima. Tchau, pessoal.